Filho maior, ele estava ligando o próprio Jesus. É, pai. O próprio Senhor estava ali, mas ele discutia. Aí eu sou maior, você é maior, quem sabe que é maior de nós, mas Jesus. Jesus não escutou o que ele estava falando, mas Jesus sabia o que ele estava falando. Aí Jesus disse, o maior, quem quiser ser o primeiro, quem quer ser o primeiro, quer ser o derradeiro e servo de todos. É, pai. Palavra forte essa. Porque o próprio Jesus, ele fez servo. Ele lavou os pés do discípulo. Meu Deus. Ele morreu na cruz por uma humanidade que não queria saber dele. Nem conhecia ele, não queria saber dele. Sabia que ele foi um salvador, mas achava que havia um grande rei poderoso, né? Um grande comandante. E o próprio Senhor Jesus veio como um carpinteiro. Veio como humilde, para mostrar para nós, amados, que nós devemos ser humildes e não querer ser um mais que o outro. Meu Deus. Isso aqui fala, quem quer ser o primeiro será o último. E quem é o último será o primeiro. E o próprio Jesus disse, até do próprio João Batista, que foi o maior profeta, do maior profeta da terra. E o próprio Jesus disse que no céu ele era o menor de todos. E na terra era o maior de todos. Abaixo do próprio Jesus. E aqui Jesus disse, ele fez um exemplo de uma criança. Que a gente tem que ser igual uma criança, puro. Porque uma criança, você dá um tapa nela, ela chora, depois você chama, ela vem correndo. Né? Quando um adulto bate nele, chama ele para ver se ele vem. Não vem, não. Ao contrário, pode vir para brigar, eu bater também. Mas uma criança não. A criança esquece tudo e já vai lá passando, beijando. Então, a palavra fala que tem que ser simples e humilde como uma criança. Eita Deus. E a gente tem que ser simples como uma pomba também. Então a gente tem que tomar muito cuidado, amados. E querer ser o primeiro e querer ser grande na terra. Meu Deus. Porque a gente nasceu do Espírito Santo. A gente nasceu para servir. Sabe, amada? Porque o que adianta, a palavra fala que o que adianta, sabe, ganhar o mundo e perder a sua própria alma. Meu Deus. Tem muitos aqui na terra ganhando multidões. E no fim, às vezes, amado, ele vai se perder e está levando os outros aos erros também. Está levando a multidão ao erro. Meu Deus. E não é isso que Deus quer. Ele deu um dom para a gente salvar e levar a palavra verdadeira para outros se salvarem também. E não é ganhar as pessoas com um ensinamento errado. Porque a palavra fala que um cego guiando os outros cegos. E um cego guiando os cegos, onde que vai? Cai no abismo. Cai no abismo, só que não tem mais volta. Quando eu tenho a palavra verdadeira, amado, quando eu tenho o verdadeiro Espírito Santo, ele vai para o caminho certo e leva os outros para o caminho certo também. Glória! E mostra que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia! Só para Jesus, ele diz que não vão para o caminho, se não for através dele. Glória a Deus! Não existe o caminho
Justamente porque ele fala que a porta é estreita. E é muito pouco que entra nela. É, Pai. Então, é muito estreita demais, amado. Certo? Porque aí, sendo humilde, que fala, qualquer um que receber um desses meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim receber, recebe não a mim, mas ao Pai que me enviou. Aleluia! Tá? E a palavra diz também, amado, a gente dá um copo de água que seja para alguém, somente por ser servo de Deus, o galardão dele fica guardado no céu. Glória. Tá? Só por ser um servo de Deus, a pessoa não nega uma água, não nega nada, sabe? Tem um galardão. Tá? Porque Deus, ele protege o dele. Porque quando ele mandou o discípulo entregar a palavra, que ele falou, não leva alforje, não leva água, não leva comida, não leva nada, porque digno é o obreiro do seu trabalho. E na casa que vocês entrar, fica lá, come e bebe do que botar na tua mesa e abençoa aquela casa. Tá? Você dá a paz. Se a pessoa receber a paz permanecerá. Mas se a pessoa não receber a paz vai embora junto com vocês. Tá? E mandou curar, mandou profetizar. E por pouco, eles ficaram tão encantados que por pouco não vai ter orgulho deles, né? Porque eles viram os demônios correr na presença deles, eles viram o demônio ficar com medo deles, né? Eles profetizaram e falaram para Jesus, o demônio vinha atrás e fugia. Aí Jesus disse, olha, não se gabe por isso, mas tem orgulho do teu galardão no céu. Aleluia! Por quê? Porque o poder não é nosso, o poder é de Cristo. Então a gente não deve se orgulhar, sabe? Não deve querer chamar a atenção a si próprio de um poder que não é nosso. De um poder que é de Deus. E aqui a palavra para ser humilde. Quanto mais dom tiver, mais será cobrado. Tá? E quanto mais dom tiver, então mais humildade vai ter. É, Pai. Para isso, Jesus deu um exemplo. Ele deu um exemplo, tanto disse, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Tá? Jesus foi humilde até no sofrimento, até na cruz. Meu Deus. Andava descalço, ia longe, não ia agasalho, dormia no chão. E ele não precisava disso, porque só que eu não falava, eu teria que ele fizesse. Mas ele não veio para ver na igreja, ele veio para ensinar. Porque se ele viesse na igreja, ele fosse rico, só os ricos iam se aproximar dele. E ele ia deixar, os ricos iam deixar os pobres aproximar dele. Meu Deus. Ela, não, ele é poderoso, é o nosso Deus, aí não tem vez não, porque tanto é que quando a mulher do pulso de sangue quis aproximar de Jesus, não queriam deixar. Quando o cego disse, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, quiseram passar ele. Imagina então se ele viesse rico então no meio do palácio lá. Meu Deus. Os pobres não iam entender isso. Mas Jesus não veio para isso. Jesus veio para o lado oposto. Ele veio para os pobres e os humilhados. Ele não veio para os sábios. Ele veio para os humildes. E para todo aquele que aceitou ele. Não importa se é rico ou se é pobre, mas para todo que aceitar ele. Aleluia. Aceitar que ele
é o Cristo, Filho de Deus. Aleluia. Tá? E que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que todo aquele que abrir a boca para dizer que Cristo é o Filho de Deus, esse tem o Espírito Santo. Tá? Porque tem muitos que então o Espírito não fala que Jesus é Filho de Deus. Fala que é profeta de Deus, fala que é servo de Deus, mas não fala que é o Filho de Deus. Sabe, amado? Então, amado, às vezes a gente tem que tomar muito cuidado de não deixar o orgulho subir na cabeça. Verdade. Tá? Mas também não quero dizer com isso que a gente deve andar sempre de cabeça baixa, sempre humilhado. Sabe, não é? Por esse caminho também. Tá? A gente tem que ser manso. Tá? Porque eu digo assim, às vezes a pessoa se humilha, né? A gente tem que ser manso. Tá? Mas não viver como uma vida de coitado, de cabeça baixa, de triste, cabeça, sabe? Rejeitado. Se sentir rejeitado. Porque às vezes a gente tão rejeitado, tão sozinho, tão solitário, e esquece que a gente pode ser rejeitado na terra, mas a gente não é rejeitado pelo Criador do mundo. Aleluia. Por aquele que nos criou. Esse nunca vai nos rejeitar. Às vezes nós rejeitamos ele, mas ele não nos rejeita. Sabe, amado? E o próprio Deus enviou o Filho dele. O próprio Deus se sujeitou a ficar algum tempo sem o Filho do lado dele no céu. Para mandar aqui na terra justamente por nós. Aleluia. O filho que ele amava muito. Aí Jesus veio, Jesus obedeceu ao Pai. Jesus podia falar, não, Pai, não vou não. Mas ele veio. Já é um exemplo que o filho que é obediente aos pais, né, ele é abençoado. Porque Jesus veio, o Pai mandou, e hoje Deus fez ele o príncipe da paz. Eita glória. Não. Por isso vale muito, às vezes, vale muito a obediência do filho aos pais. Porque os pais nunca vão querer honrar o filho. E quando Jesus estava lá agonizando naquela cruz, o pai sofreu muito também. Sofreu dobrado. Primeiro, por ver o filho dele gravado na cruz, e segundo, Deus não suportava olhar para Jesus, porque Jesus estava puro pecado na cruz. Estava puro pecado na cruz sem nunca ter pecado. Por quê? Estava carregando todos os nossos pecados em cima dele, todo o pecado do mundo veio sobre Jesus. Então, Deus, quando olhava para o filho, ele não viu o filho, só viu o pecado. Pois a dor de Deus foi dobrada. Meu Deus. Foi um sofrimento muito grande. E Jesus sofreu tanto aquela cruz, e até hoje, Cristo sofre por nós. Por quê? Porque até hoje está lá chorando aos pés de Deus e intercedendo por nós. Eita Deus. Porque pelo Pai, perdoa-me, Pai, está lá chorando dia e noite por nós, aos pés do Pai. Enquanto às vezes a gente só está reclamando, às vezes fala coisa que não deve, às vezes achando que Jesus abandonou a gente. Como que ele abandonou se ele está intercedendo por nós dia e noite? É, Pai. Sabe, amado? Às vezes a gente tem que pensar, sabe, no Cristo se colocar no lugar de Jesus pelo menos uma vez, sabe? Lembrar dele chorando aos pés de Deus por nós. E procurar fazer a nossa parte também.
É difícil, é tão difícil servir a Deus. Não é fácil, amados. Não foi fácil nem para o filho, vai ser fácil para nós. Não vai ser fácil para nós. Ainda mais agora, que a gente está vivendo a época do Apocalipse, estamos no fim dos tempos, a besta está a caminho, e está cada vez mais difícil. O mundo está cada vez mais se afastando de Deus. O mundo antigamente chegava, né? A Deus agora hoje está mais afastando, estão correndo de Deus. Tá? A igreja fica cheia é quando tem muito incentivo. Tá? A revelação, é festa básica, é roupa, a comida está de culto, é isso e aquilo, e a igreja fica cheia. Quer dizer, está caindo só interesseiros. Tá? São poucos que estão buscando a verdadeira comida, que é a comida espiritual, a palavra de Deus. Aleluia! Tá? Então, muitos poucos estão buscando aqui. A maioria vai na base do interesse, por agenda, né? Quando está precisando, está pedindo, tá? Mas nós da igreja não quer, mas na hora de pedir aparece um monte. E buscar a palavra espiritual mesmo, são poucos que ouvem a palavra de Deus, tá? São poucos que querem realmente buscar, são poucos que realmente estão em busca da sua própria salvação, porque a salvação é individual. Tá? Eu não posso salvar meu filho não pode me salvar. Eu não posso salvar meu irmão, não posso salvar meu neto, não posso salvar ninguém. Ele também não pode me salvar. A salvação é individual. Né? Cada um, é como que ele diz, salve-se quem puder. Certo? Meu negócio é esse. Tá? Nós temos que levar a palavra e ensinar. Agora, se a gente vai salvar, não vai. Então, muitos amados estão correndo atrás do que não deve correr agora. Agora é o momento da gente se colocar ao pé de Cristo. Eita Deus! O momento é esse. Né? Naquele momento a gente pode estar mais, aqui já está. A gente precisa certeza que vai estar com Cristo. Ou então, a qualquer momento, Jesus pode voltar. Aqui não tem uma música que fala, sabe? Jesus voltar, vai ter um monte de pobre implorando ajuda lá com a Bíblia na mão para Jesus. Mas aí não adianta mais. Aí não adianta mais, porque aí Jesus voltar, acabou. Vai recolher o dele e deixar que ele não é dele e pronto. E vai passar para a tribulação, vai ter sofrimento, porque aí aquele que ficar, até a morte vai fugir dele. A morte vai fugir, vai ter uma dor insuportável, que vai passar a tribulação todinha até o julgamento. A pessoa mata, você não acha sofrimento ali, ó. Inseto enorme, venenoso te picando, e você não morre. Aí sente toda aquela dor, a fome, a doença, o sofrimento é terrível. Tá? E não vai ter mais para quem clamar, porque o Espírito Santo não está mais na terra. O povo de Deus não está mais na terra. Esse está no arrebatamento, né? Aí quando Jesus voltar nele, aí acabou tudo, porque vai ser um julgamento e não tem mais jeito. Aí não adianta mais demorar ajuda, porque vai ser o julgamento e encerra. Quem é de Jesus é para Jesus e quem é do fogo é para o lado de fogo. E às vezes entramos no nosso sofrimento. Mas a pessoa amada viveu uma eternidade de sofrimento. Vai ser um dia, 2 dias, uma eternidade.
Eu não digo nem na vida inteira, porque vai ser na vida, uma morte inteira, né? De eternidade do sofrimento. Meu Deus. Tá? Porque vai ser a morte mesmo, tanto carnal como espiritual, e não vai ter como sair de lá.